Hoje em dia, se você está pensando em comprar um carro elétrico novo, uma pergunta se torna a mais importante: quão segura é a bateria? Afinal, autonomia, velocidade e recursos vêm depois. O verdadeiro medo é aquele que se esconde por trás, o risco de incêndio da bateria. E é aqui que começa um confronto poderoso. A bateria Blade da BYD versus a bateria 4680 da Tesla. De um lado, a BYD afirma que sua bateria Blade é tão segura que não pega fogo nem mesmo em um teste de penetração com prego. Por outro lado, a Tesla apresenta sua tecnologia 4680 como a bateria mais potente e eficiente do futuro. Mas a questão permanece: potência é uma coisa, segurança é outra. Será que a BYD realmente ultrapassou a Tesla em termos de segurança? Ou será que a nova tecnologia da Tesla possui alguma vantagem oculta que as pessoas ainda não perceberam? Hoje vamos desvendar essa verdade com testes reais, dados reais e uma comparação completamente imparcial. Além disso, descobriremos o que Elon Musk está tramando nos bastidores, o que pode se tornar um problema para a BYD no futuro. E como a tecnologia da Tesla poderá impactar o mercado de veículos elétricos. Antes de prosseguir com o vídeo, certifique-se de se inscrever no canal para ser o primeiro a assistir a vídeos como este. Hoje, no mundo dos veículos elétricos, os dois maiores players são a Tesla e a BYD. Mas a história e a estratégia dessas duas empresas são completamente diferentes. E é aí que o verdadeiro jogo começa. A Tesla foi a primeira a tornar os veículos elétricos atraentes e premium, enquanto a BYD se concentrou discretamente em conquistar o mercado de massa. E agora, essa mesma estratégia está levando a empresa a um crescimento acelerado. Veja bem, se analisarmos os últimos anos em termos de vendas, a Tesla tem vendido cerca de 1 a 1 milhão de veículos puramente elétricos por ano. Mas, por outro lado, quando falamos da BYD, ela não vende apenas veículos elétricos, mas também híbridos. E essa é a sua maior força. Por volta de 2023 a 2024, a BYD vendeu mais de 3 milhões de veículos no total, incluindo veículos elétricos e híbridos. Mas se considerarmos apenas os veículos puramente elétricos, a BYD se aproximou bastante da Tesla. Em alguns aspectos, a BYD chegou até a superá-la. Agora, entenda o ponto principal: como a BYD está se expandindo tão rapidamente no mercado global. A estratégia da BYD é simples: entrar em todos os segmentos. Ela não fabrica apenas carros premium, mas abrange desde os acessíveis até os de luxo. Por isso que em países em desenvolvimento como Índia, Brasil e Sudeste Asiático, a BYD está crescendo muito rapidamente. Por outro lado, a Tesla ainda se concentra mais no segmento premium. Carros como o Model 3 e o Model Y são relativamente acessíveis, mas ainda não estão ao alcance de todos. Veja agora, vamos falar sobre a China, que é o maior mercado de veículos elétricos do mundo. Aqui, a BYD tem uma forte dominância. A Tesla vende cerca de 600 mil a 700 mil carros por ano na China. Isso se deve principalmente à gigafábrica de Xangai, um número enorme. Mas a BYD vende muito mais do que isso na China. A presença local da BYD, o apoio governamental e a forte cadeia de suprimentos a tornam praticamente imbatível na China. É por isso que, mesmo sendo forte no mercado chinês, a Tesla ainda não conseguiu se tornar a número 1. Agora, a parte interessante é observar o desempenho da Tesla em mercados onde a BYD tem influência. Em regiões como a China e o resto da Ásia, a Tesla tem presença, mas não tão ampla quanto a da BYD. A BYD aproveita os preços locais, as redes de serviços e as políticas governamentais, enquanto a Tesla ainda está construindo sua infraestrutura. É por isso que às vezes parece que a Tesla está à frente em tecnologia, mas atrás em participação de mercado. Agora surge a pergunta: como a BYD pretende conquistar o mercado da Tesla?
A resposta é preço, variedade e velocidade. A BYD lança novos modelos, rapidamente fabrica suas próprias baterias, incluindo a bateria Blade, e mantém um controle de custos muito rigoroso. Isso a ajuda diretamente na guerra de preços. A Tesla também reduz os preços, mas a estrutura de custos da BYD é tão otimizada que ela consegue sustentar preços mais baixos por mais tempo. A estratégia da Tesla é um pouco diferente. Ela aposta na tecnologia em softwares como o FSD Full Self-Driving e no valor da marca. A Tesla quer que as pessoas não comprem apenas um carro, mas sim um ecossistema completo. Já o foco da BYD é muito claro, alcançar o máximo de pessoas possível. E é por isso que, em termos de expansão global, a BYD se mostra mais agressiva. Por que a segurança da bateria é a maior preocupação? Qual é o maior temor em um veículo elétrico? Um incêndio na bateria. Porque por mais seguro que o carro pareça por fora, o verdadeiro perigo está dentro da bateria. Por que uma bateria pega fogo? O principal motivo é a fuga térmica. O nome soa um pouco complicado, mas o conceito é muito simples. Quando o calor dentro da bateria fica fora de controle, inicia-se uma reação em cadeia. O calor aumenta, então a reação química se acelera. Em seguida, ainda mais calor é liberado. Esse ciclo continua se repetindo indefinidamente. A partir de certo ponto, a bateria continua a aquecer cada vez mais, podendo causar incêndio ou até mesmo uma explosão. O maior problema das baterias de íon lítio é justamente esse, o controle térmico. Essas baterias são muito potentes, mas os componentes químicos internos são bastante sensíveis. Se a bateria for sobrecarregada ou danificada, ou se o sistema de refrigeração não funcionar corretamente, o calor começa a se acumular rapidamente. É por isso que as empresas precisam se esforçar ao máximo nesse aspecto. Como manter a bateria resfriada? Sistemas de refrigeração, controle de software e design. Tudo gira em torno disso. É o que acontece na vida real. Muitas vezes você já deve ter ouvido falar de um carro estacionado que de repente pegou fogo, ou que após um acidente o carro foi consumido pelas chamas. Isso não acontece sempre, mas quando acontece causa medo nas pessoas. Por isso, ao comprar um veículo elétrico, a primeira pergunta que as pessoas fazem antes mesmo de se preocuparem com a autonomia ou a velocidade é a bateria. É segura? Pensando nisso, tanto a BYD quanto a Tesla estão trabalhando cada uma à sua maneira para aprimorar a tecnologia de baterias. Primeiramente, vamos entender a mais recente tecnologia da BYD e como ela está representando uma forte concorrência para a Tesla. O que é a bateria BYD Blade? A bateria Blade da BYD não é uma bateria comum. É uma tentativa de mudar a mentalidade de todo o mundo dos veículos elétricos. Enquanto outras empresas corriam atrás de mais autonomia e mais potência, a BYD escolheu um caminho diferente. Seu foco foi criar uma bateria que fosse segura em primeiro lugar e tudo o mais viria depois. É por isso que todo o design e a tecnologia da bateria Blade são focados na segurança. Primeiro, vamos entender o básico. A bateria Blade usa LFP, que significa química de fosfato de ferro-lítio. O nome pode parecer um pouco técnico, mas o significado é muito simples. Esta bateria é mais estável em comparação com outras baterias de íon lítio. O risco de incêndio é naturalmente menor, porque a estrutura química interna suporta mais calor. Em muitas outras baterias, são usados níquel e cobalto, que fornecem mais energia, mas também aquecem mais rapidamente. A BYD considerou que um pouco menos de potência não seria um problema, mas que a segurança não deveria ser comprometida. Por isso optaram pela tecnologia LFP. Agora, vamos falar sobre o seu design, que é a diferença de outras baterias. O próprio nome, bateria Blade, vem do seu formato. As células não são como pequenos blocos, mas longas e finas como uma lâmina. Esse é o design Blade.
Essas células são instaladas diretamente em linha dentro da bateria. Isso proporciona duas grandes vantagens. Primeiro, o espaço é melhor aproveitado, o que significa que mais células podem ser acomodadas em menos espaço. Em segundo lugar, e mais importante, o calor não se acumula em um só lugar, mas se espalha por toda a célula. Quando o calor se espalha, a temperatura da bateria permanece sob controle. É esse ponto que a torna segura. Bem, a maioria dos problemas começa quando o calor se concentra em um ponto e continua aumentando. Na bateria Blade, essa probabilidade é muito menor. Agora, vamos ao que tornou essa bateria famosa no mundo todo, seu teste de segurança. A BYD realizou um teste chamado teste de penetração de prego. Nele, um prego grosso é inserido no centro da célula da bateria. Esse teste é feito para verificar o que acontece se a bateria for danificada em um acidente. Normalmente, quando se fura uma bateria de íon lítio com um prego, ocorre um curto-circuito interno. O calor aumenta muito rapidamente. Em segundos começa a sair fumaça. É que muitas vezes a bateria pega fogo ou até explode. Esse é o medo que assombra as pessoas. Mas no caso da bateria Blade, o resultado foi completamente diferente. Quando o prego foi inserido, não houve explosão, incêndio ou fumaça significativa. Observou-se apenas um leve aumento de temperatura que logo se estabilizou. Isso muitas pessoas ficaram chocadas, pois tal resultado era raramente visto. Agora, a questão é, como isso é possível? A resposta está na baixa geração de calor e no design inteligente. A própria composição química do LFP produz menos calor. Além disso, o design da lâmina permite que o calor se dissipe. Isso significa que o calor não se concentra em um só lugar. Quando o calor permanece sob controle, a reação em cadeia sequer começa. É aí que as baterias tradicionais falham. Nelas, as células são pequenas e compactas. Se uma célula esquenta, ela rapidamente aquece também as células próximas. Então, inicia-se uma reação em cadeia chamada de fuga térmica. Essa situação é a principal causa de incêndios. No entanto, a bateria Blade impede essa reação em cadeia. Mesmo que um problema ocorra em uma célula, ele não se propaga facilmente para as outras. Isso significa que o dano permanece limitado àquela célula específica. Por isso que é considerada mais segura. Por isso hoje a bateria Blade está entre as baterias para veículos elétricos mais seguras do mundo. E essa tecnologia se tornou um desafio para outras empresas, porque agora não basta apenas fabricar uma bateria potente. Garantir a segurança tornou-se igualmente importante. O que é a bateria Tesla 4680? A bateria 4680 da Tesla é uma bateria de nova geração, construída com uma concepção muito diferente em comparação com o design antigo. Mesmo pelo nome, muita coisa já fica clara. Isso significa que o tamanho da célula é de 46 mm de largura e 80 mm de comprimento. Anteriormente, a Tesla utilizava células 2170, que eram menores. Mas com as 4680, o tamanho foi aumentado. Agora, você pode estar se perguntando, qual a diferença que um tamanho maior faz? A diferença é que são necessárias menos células. A fiação é reduzida e todo o conjunto se torna mais simples. Por causa disso, o custo também diminui e o desempenho melhora. Agora entenda o ponto mais importante aqui. O foco da Tesla sempre foi um pouco diferente. Enquanto muitas empresas priorizam a segurança em seus projetos, a abordagem da Tesla é equilibrar desempenho, eficiência e custo. Isso não significa que a Tesla a segurança, mas sim que a trata de forma inteligente. A Tesla quer que a bateria seja potente, ofereça maior autonomia, carregue rapidamente e ao mesmo tempo seja segura. Agora vamos ao conceito de bateria estrutural, que é a maior especialidade da Tesla.
Anteriormente, o conjunto de baterias era instalado sob o carro como uma unidade separada. Mas a Tesla introduziu o conceito com 4.680 células, em que a própria bateria se torna parte da estrutura do carro. Isso significa que a bateria não serve apenas para armazenar energia, mas também confere resistência à carroceria. Por causa disso, o carro fica mais leve, o número de peças é reduzido e a eficiência aumenta. Em termos simples, antes o carro era fabricado separadamente e a bateria era instalada separadamente. Agora, na Tesla, a bateria e o carro são fabricados juntos. Isso facilita a produção e mantém os custos sob controle. É por isso que a Tesla está se preparando para fabricar veículos elétricos mais acessíveis no futuro. Agora, vamos falar sobre segurança, porque essa é a verdadeira questão. Como a Tesla lida com a segurança? O método da Tesla é um tanto prático. Parte-se do princípio de que o risco em uma bateria não pode ser completamente eliminado, mas pode ser controlado. Portanto, o foco da Tesla é minimizar o risco e gerenciá-lo caso algo dê errado. Primeiramente, vamos falar sobre o sistema de refrigeração. A Tesla utiliza um sistema avançado de refrigeração líquida em suas baterias. Sua função é manter a temperatura de cada célula sob controle. Quando a bateria está carregando ou, sob alta demanda, calor é gerado. O sistema de refrigeração remove esse calor rapidamente para que a bateria não superaqueça. Além disso, a Tesla também utiliza muito software. Existem sensores dentro do carro que monitoram continuamente a condição de cada célula. Se a temperatura subir muito em algum ponto ou se algum comportamento incomum for detectado, o sistema age imediatamente. Isso reduz a potência ou coloca a bateria em modo de proteção. Isso significa que a Tesla não depende apenas do hardware, mas também da inteligência do software. E aqui é importante entender uma diferença. A Tesla não tenta eliminar completamente o risco de incêndio, mas sim controlá-lo. Sua abordagem é prevenir e gerenciar. Isso significa primeiro tentar evitar que o problema aconteça. E se acontecer, impedir que se alastre. Por outro lado, se observarmos a BYD, sua abordagem é evitar incêndios. Isso significa tornar a bateria tão estável que mesmo em condições extremas a probabilidade de incêndio permaneça muito baixa. Essa é a razão pela qual ambas as empresas pensam de forma diferente. A Tesla, o que aumenta a autonomia e melhora o desempenho. Mas mais energia também pode significar mais calor, então é preciso gerenciá-la. Por outro lado, a BYD adota uma abordagem um pouco mais conservadora, onde a segurança vem em primeiro lugar e o desempenho em segundo. A Tesla afirma: crie uma bateria potente e controle-a de forma inteligente. A BYD diz: faça com que a bateria seja tão estável que a necessidade de controle se torne menor. Ambas as abordagens estão corretas à sua maneira. A Tesla aposta na tecnologia do futuro, na velocidade e na inovação, enquanto a BYD se consolida na confiabilidade e na segurança. Segurança no mundo real. Em quem se pode confiar mais? Agora, vamos à parte mais interessante, onde o verdadeiro confronto começa. As baterias da BYD e da Tesla não são diferentes apenas em termos de tecnologia. O pensamento delas é diferente. De um lado está a BYD, que desde o início se concentrou em uma coisa: fabricar uma bateria com baixíssima probabilidade de incêndio. Do outro lado está a Tesla, que defende que a bateria deve ser potente, eficiente e ao mesmo tempo segura. Em termos simples, a filosofia da BYD é priorizar a segurança. A empresa começa pensando no que aconteceria na pior das hipóteses. Mesmo em caso de acidente ou dano, a bateria deve permanecer sob controle. É por isso que utiliza a química LFP e um design de lâminas que minimizam a geração de calor e permitem sua dissipação. Por outro lado, a mentalidade da Tesla é mais equilibrada.
Ela quer que o carro ofereça maior autonomia, seja rápido, leve e preparado para o futuro. É por isso que ela constrói células de alta densidade energética e, em seguida, usa sistemas de resfriamento e software para controlá-las. Agora entenda uma comparação simples. A BYD é como um aluno que joga pelo seguro em uma prova, assume menos riscos e obtém notas estáveis. A Tesla é como um estudante que se dedica a questões difíceis, quer tirar notas altas, mas também assume riscos. Ambas estão certas à sua maneira, mas o caminho é diferente. A questão não é quem está certo. A questão é qual é a certa para você, porque ambas as empresas têm o mesmo objetivo: fabricar um carro seguro. Mas a abordagem delas é completamente diferente. Agora vamos falar sobre o mundo real, porque existe uma diferença entre testes de laboratório e a realidade concreta. Em laboratórios, as condições são controladas. Temperatura, pressão, danos, tudo é aplicado de forma fixa. Mas na vida real, os acidentes são imprevisíveis. Às vezes o impacto vem da lateral, às vezes de baixo. Às vezes a bateria pode ser esmagada, às vezes perfurada. A bateria da BYD se mostrou muito estável em testes de laboratório. Mesmo em testes extremos, como penetração com prego, ela não pega fogo. Isso significa que mesmo que a bateria sofra danos diretos, a probabilidade de uma situação de pânico é baixa. Ou seja, em um nível básico, ela parece muito confiável. Mas a vantagem da Tesla vem de outro lugar. A Tesla não depende apenas da química das baterias. Ela concentra-se muito em software e sistemas de monitoramento. Assim, sensores dentro do carro verificam constantemente a condição da bateria. Se a temperatura aumentar em algum ponto, o sistema reage imediatamente. Ele reduz a potência, aumenta o resfriamento ou, se necessário, isola a bateria. Agora, em situações de colisão, o comportamento muda um pouco. Se em um acidente a bateria sofrer danos físicos diretos, a bateria da BYD pode permanecer mais estável porque sua composição química não reage rapidamente. Por outro lado, a bateria da Tesla tem uma densidade de energia maior, portanto, o risco pode ser ligeiramente maior. Mas o sistema da Tesla tenta controlá-lo. Por outro lado, se a bateria estiver aquecendo gradualmente, como durante uma longa viagem ou carregamento rápido, o sistema de resfriamento e o software da Tesla entram em ação. Eles gerenciam o calor ativamente. A BYD depende mais da segurança passiva, enquanto a Tesla utiliza controle ativo. Em resumo, a BYD diz: não deixe o problema acontecer. Já a Tesla diz: se o problema acontecer, resolva-o. É aí que a verdadeira confusão começa. Porque no papel ambas parecem seguras, mas na vida real os cenários podem ser diferentes. Alguns motoristas usam seus carros em condições adversas. Outros os utilizam em condições normais de trânsito urbano. Para alguns, a segurança em caso de acidente é mais importante. Para outros, o desempenho a longo prazo é o que mais importa. Então, afinal, qual é o mais confiável? Não existe uma resposta simples. Se você busca estabilidade e tranquilidade absolutas, a abordagem da BYD pode parecer mais segura. Mas se você deseja tecnologia avançada, control, inteligente e desempenho, aliados à segurança, a abordagem da Tesla é igualmente forte. Custos e impacto no mercado de massa. Agora, vamos falar sobre o aspecto mais prático, o custo e o mercado de massa, porque é aí que o jogo realmente acontece. Não importa o quão avançada seja uma tecnologia, se ela não estiver ao alcance das pessoas comuns, seu impacto permanecerá limitado. É aqui que as estratégias da BYD e da Tesla voltam a divergir. Primeiro vamos entender a BYD. A bateria Blade da BYD é mais barata e o principal motivo para isso é a tecnologia LFP.
Ela não utiliza materiais caros como níquel e cobalto, o que reduz o custo da matéria-prima. Além disso, seu design é simples e a fabricação é relativamente mais fácil. A BYD fabrica suas próprias baterias, o que significa que a cadeia de suprimentos também está sob seu controle. Todos esses fatores se refletem diretamente no preço, onde esse impacto se manifesta nos países em desenvolvimento. Em lugares como a Índia, o Brasil e o Sudeste Asiático, as pessoas olham primeiro para o preço. Nesses lugares, as pessoas não pensam que o carro deva ter a maior autonomia ou o carregamento mais rápido. Eles avaliam se o carro é acessível, se a manutenção é baixa e se é seguro a longo prazo. Nesse quesito, o modelo da BYD se encaixa perfeitamente: bateria mais barata, autonomia decente e alta segurança. Essa combinação atrai o mercado de massa. Agora, vamos falar da Tesla. A bateria 4680 da Tesla foi projetada para a escalabilidade futura. Isso significa que a Tesla não está se preparando apenas para o presente, mas também para os próximos 5 a 10 anos. As células da 4680 são maiores, o número de componentes é menor e o processo de produção é simplificado. Por isso, os custos podem diminuir a longo prazo. Mas no momento essa tecnologia ainda não está totalmente madura. O foco da Tesla está na produção em larga escala e na automação. A empresa almeja um futuro em que possa produzir não apenas milhões, mas dezenas de milhões de carros com facilidade. Mas a realidade atual é que os carros da Tesla ainda parecem caros em muitos mercados. E é por isso que nos países em desenvolvimento, o alcance da Tesla é limitado, enquanto a BYD está expandindo rapidamente sua presença nesses locais. Se você quer entender a verdade sobre os veículos elétricos em uma linguagem simples, inscreva-se no canal agora mesmo. Assim você poderá assistir às atualizações em primeira mão e não perder nada.